Os nossos maiores medos. Como a matriz divina reflete constantemente as crenças, sentimentos e emoções, mediante os eventos que nos ocorrem, o nosso mundo de todos os dias nos propicia revelações sobre o mais profundo âmago do nosso ego. Os nossos espelhos pessoais mostram-nos as nossas mais profundas convicções, amores e receios. O mundo é um espelho poderoso, muitas vezes um espelho no estrito senso, nem sempre muito fácil de ser encarado. Honestamente, a vida, a vida oferece-nos uma janela para a realidade derradeira das nossas crenças e algumas vezes os nossos pensamentos ocorrem-nos de maneiras que nunca esperaríamos. Lembro-me de algo que ocorreu em 1989, numa loja de uma cadeia de supermercados nos subúrbios de Denver. Como sempre fazia, na volta do trabalho, eu tinha passado por lá para fazer algumas compras para o jantar. Enquanto percorria o corredor dos enlatados, tirei os olhos da minha lista de compras durante o tempo suficiente apenas para notar que estava sozinho naquela ala, salvo por uma jovem mãe com uma garotinha sentada no carrinho de compras. Evidentemente estava apressada e parecia tão satisfeita quanto eu por estar fazendo compras de supermercado depois de um longo dia. Quando voltei a minha atenção para a lista de compras e reiniciei a comparação dos seus itens com o que havia nas prateleiras, fui de repente surpreendido pelo grito agudo de uma criança. Não era apenas um grito estridente. O volume e a intensidade rivalizavam com Ella Fitzgerald ao fazer o anúncio dos gravadores Memorex na década de 1970. Entre parênteses, a cantora emitia uma nota que despedaçava um vidro. Fecha parênteses. A garotinha simplesmente estava sozinha e aterrorizada no carrinho, absolutamente terrificada. Em instantes, a mãe apareceu para acalmar a garotinha. Ela sossegou imediatamente, parou de gritar e a vida voltou ao normal para todos em volta. Todos nós já vimos esta cena antes, mas alguma coisa parecia diferente naquela noite. Por alguma razão, em vez de simplesmente ignorar o fato como um incidente banal, examinei mais cuidadosamente o que me tinha acontecido. Instintivamente, olhei para o corredor do supermercado. Tudo o que reparei era que a mãe tinha se afastado do carrinho e deixado a filha de 2 ou 3 anos sozinha durante o momento. Isso foi tudo. A garota simplesmente ficara sozinha. Porque ela tinha ficado tão aterrorizada. Tinha perdido a mãe de vista apenas um instante quando ela foi ao corredor de compras vizinho. Porque uma criancinha, cercada por um mundo de latas e rótulos chamativos, sem ninguém por perto que a proibisse de explorá-los, tinha ficado tão assustada com a situação. Por que razão ela simplesmente não tinha dito a si mesma alguma coisa parecida com: Puxa, aqui estou eu sozinha com essas bonitas latas vermelhas e brancas de sopa. Acho que vou dar uma olhadela em cada prateleira, olhar as latinhas uma a uma e divertir-me à beça fazendo isso. Por que razão a perspectiva de ficar sozinha, ainda que por um breve momento, tinha afetado de tal forma o seu íntimo de idade tão tenra, a ponto de ela instintivamente gritar com toda a força dos pulmões. Noutra ocasião, eu atendi a uma mulher dos seus 30 e poucos anos, já minha cliente de muitas outras sessões. O nosso encontro começou de maneira habitual. Quando a moça se acomodou confortavelmente na cadeira de 20,
de vime dos clientes, eu pedi-lhe para contar o que lhe tinha acontecido desde a nossa última consulta, o que tinha havido desde que faláramos da última vez. Ela começou então a descrever-me o relacionamento que tinha com o marido, com quem se casara já há 18 anos. Durante a maior parte do casamento, eles haviam brigado, algumas vezes violentamente. Conforme a sua narração, ela era criticada diariamente por absolutamente tudo o que fizesse ou deixasse de fazer. Do gerenciamento da casa ao preparo das refeições. Na cama, ela tinha a sensação de que nunca estava à altura do que esperava o seu marido. Ainda que houvesse, ainda que não houvesse nada de novo no tipo de relacionamento que vinha tendo, na semana anterior a situação tinha-se degradado aceleradamente. O marido tinha ficado furioso quando ela lhe perguntara sobre as suas horas extras e as suas noites no escritório até tarde da noite. Ela sentia-se extremamente infeliz ao lado de quem tinha amado e confiado durante tanto tempo. E agora a sua infelicidade tinha sido complementada por uma ameaça física bastante real, como resultado da perda de controle das emoções do marido. Depois de tê-la jogado no chão no calor da última briga, ele tinha saído de casa e ido morar com um amigo. Não tinha deixado nem número de telefone, nem endereço, nem uma indicação de quando poderia voltar ou se iria voltar algum dia. Simplesmente tinha ido embora. Finalmente, esse homem, que havia desgraçado a vida da esposa e ameaçado a sua segurança com intensas explosões emocionais e agressões, tinha saído de cena. Enquanto ela narrava a partida do marido, fiquei esperando alguma demonstração de como estava aliviada. Em vez disso, entretanto, algo surpreendente aconteceu. Ela começou a chorar incontrolavelmente ao compreender que o marido estava agora afastado do seu convívio. Quando eu lhe pedi para me contar como estava se sentindo, não ouvi expressões de alívio ou indicações de que ela considerava o assunto resolvido como eu esperava. Em vez disso, ela demonstrou estar sentindo-se só e com saudades. Começou a descrever o seu estado usando palavras como arrasada e totalmente devastada pela ausência do marido. Com a oportunidade de agora viver livre de críticas, insultos e agressões, ela estava angustiada. Porquê? A resposta a essa pergunta, nas duas situações que acabo de descrever, é a mesma. Por mais diferentes que os dois casos possam parecer, um mesmo laço une ambos os episódios. Existe uma grande probabilidade de que o terror sentido pela garotinha, abandonada durante alguns momentos no corredor do supermercado, e o sentimento devastador experimentado pela mulher agredida pelo marido tenham pouca relação com as pessoas que abandonaram ambas as personagens. A mãe da criança e o marido da mulher maltratada serviram como catalisadores para um padrão subtil, embora poderoso, que se processa no nosso íntimo de maneira tão profunda que fica praticamente irreconhecível. Muitas vezes é mesmo totalmente esquecido. Esse padrão é o medo, e o medo é mascarado de muitas maneiras na nossa cultura. Ainda que o medo desempenhe um papel-chave no modo como edificamos tudo, desde a nossa saúde às amizades, carreira e romances, ele aflora quase todos os dias da nossa vida como um padrão que acabamos não reconhecendo. Entretanto, é interessante observar que esse padrão pode até nem ser nosso. Quando somos tocados por alguma experiência que traz à tona emoções negativas, podemos ter a certeza de que, independentemente do que achamos que causou o medo, existe uma boa probabilidade de alguma coisa diferente esteja em jogo. Alguma coisa tão profunda e primitiva
que pode passar despercebida com facilidade. Isto é, a não ser que venha a cruzar o nosso caminho de maneira inconfundível.